Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu convido o presidente da Associação dos Magistrados do Acre, o doutor Jordani Dourado, que é juiz de direito, e também o novo presidente eleito da associação, doutor Luiz Camolês, juiz de direito. Nós vamos falar sobre as medidas contra a corrupção aprovadas na Câmara e sobre essa crise institucional que o país vive. Hoje, essa crise se agravou com o episódio do presidente do Senado, Renan Calheiros, que se recusa a acatar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente vai debater esse tema. Olha, deixa eu dar um alô aqui para Cruzeiro do Sul, você que mora em Cruzeiro do Sul. Nesse fim de ano tem uma novidade boa para a cidade. A Recol Veículos está chegando com uma concessionária Volkswagen completa. Não é ponto de venda, é loja completa, com oficina, assistência técnica, com todos os modelos atuais da linha Volkswagen no salão de vendas. É hora de Cruzeiro do Sul ter o melhor. Tradição e modernidade juntos. Recol Veículos Juruá. Inauguração no próximo dia 9. Parabéns aí a Cruzeiro do Sul que vai ganhar esse grande empreendimento do Grupo Recol. Agora eu convido os juízes Jordani Dourado e Luiz Camolês. Por favor, venham para cá. Boa noite. Olá. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Boa noite. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, a pauta inicialmente seria as medidas contra a corrupção e nós vamos abordar esse tema, mas antes, um fato que repercute em todo o país, envolvendo o presidente do Senado, Renan Calheiros, que se recusa a acatar uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao afastamento da presidência. E aí eu pergunto aos senhores, como é que vocês veem esse episódio? Me parece que isso agrava ainda mais a crise institucional que o país já vem enfrentando. É verdade. Cumprimentamos os telespectadores, agradecemos pela oportunidade de debater e a sociedade está muito apreensiva. O fato de hoje mostra perfeitamente os interesses que estão graçando, estão se alastrando em Brasília em enfraquecer o Poder Judiciário. Perceba que em nenhuma democracia séria do mundo, um parlamentar se recusaria a cumprir uma liminar de um ministro da Suprema Corte. E o senador Renan, o réu Renan Calheiros, ele argumenta que em nenhum país um presidente do Senado poderia ser afastado por uma decisão monocrática de um ministro do STF. Só que em nenhum país sério do mundo o presidente do Senado seria réu por desvio de recursos públicos. Então veja como há uma distorção do discurso da moralidade e da decência na nossa capital federal. Agora, doutor Camolês, num caso como esse, qual é o procedimento, o que pode acontecer com o presidente do Senado? Efetivamente não ocorre uma prisão em flagrante nos modos que a sociedade costuma ver. Mas isso é encaminhado ao Juizado Especial Criminal, é feito um boletim e ele passa a ser réu novamente no Juizado Especial Criminal em razão do descumprimento de uma ordem judicial. Doutor Jordani, agora, esse episódio não acentua ainda mais a visão de alguns segmentos da sociedade de que, de fato, há uma briga entre legislativo e judiciário e que ultrapassou os limites da lei? Eu não diria uma briga. O Poder Judiciário está cumprindo o seu papel constitucional, assim como o Ministério Público está cumprindo o seu papel constitucional. A Constituição da República de 88, ela outorgou, ela concedeu ao sistema de justiça a prerrogativa de investigar e punir os crimes. E ninguém está acima da lei. O problema é que a Operação Lava Jato hoje incomoda alto escalão de Brasília. E com isso, em retaliação, se planeja, se orquestra no Congresso projetos de lei que são tão absurdos no seu teor, são tão intempestivos, que mostram claramente a intenção de enfraquecer o Poder Judiciário. Isso nos remete às medidas contra a corrupção que foram votadas semana passada. Para a gente começar já nesse assunto, quais os pontos principais que o Judiciário refuta nessas medidas que foram aprovadas? Olha, para ser bem justo em relação ao Congresso, à Câmara dos Deputados, muita coisa boa foi aprovada naquela votação. Cito como exemplo o aumento da pena do crime de corrupção, que antes era de 2 a 12 anos, agora é de 4 a 12 e pode chegar até a 25 anos, dependendo do montante que foi desviado. O problema é que naquela votação, veja só, durante a madrugada, um projeto de iniciativa popular foi apreciado pelos deputados enquanto o povo dormia.
Ou então chorava, se lamentava pelo acidente aéreo que vitimou o time do Chapecoense. E naquela calada da noite, o juiz Sérgio Moro exemplificou muito bem. Naquela emenda da meia-noite, o projeto ele sofreu uma alteração para incluir crimes de abuso de autoridades somente para juízes e promotores. É bom que se diga. Se fala muito em igualdade, né? É para tornar igual. Mas o que se aprovou foi somente para juízes e promotores. Crimes que têm uma tipificação, uma descrição absurda. Eu vou te dar um exemplo. Essa lei diz que o juiz responde por crime de responsabilidade, aliás, crime de abuso de autoridade, se for desidioso no cumprimento das suas funções. Desidiosa é aquela pessoa que é negligente, preguiçosa, descuidada, só que é um termo muito vago. O que é ser desidioso? Será que o juiz que condena um acusado e depois tem a sentença reformada por um tribunal por divergência de interpretação, ele foi desidioso? Isso dá margem para que o bandido processe o magistrado. O senhor pode opinar também, doutor Camolês, mas eu já quero emendar outra pergunta. Mas tudo isso seria julgado pelo próprio judiciário. No caso dessa lei, o Ministério Público, o judiciário é quem vão apreciar. Por que esse temor tão grande do judiciário? Não é um temor, não é um temor. O que nós não podemos deixar em uma democracia, em uma república, é que o Congresso aprove leis inconstitucionais e leis que persigam os mecanismos da justiça. Tudo bem, isso aí pode parar nas mãos do judiciário para julgar. Só que esse não é um argumento para se validar, para se concordar com uma lei absurda. A responsabilidade constitucional, ela é dos três poderes. O judiciário tem a responsabilidade de julgar conforme a Constituição. E o parlamento, a Câmara dos Deputados e o Senado também têm a responsabilidade constitucional de não aprovar leis absurdas e que tenham uma intenção de perseguir a justiça. Vamos imaginar o seguinte, se o Congresso criminalizasse a ultrapassagem em sinal vermelho. É crime, a partir de hoje, passar no semáforo quando o sinal estiver vermelho. Seria uma lei absurda. Será que nós deixaríamos essa lei passar com o argumento de que o judiciário queria julgar? Não. Você transfere o problema criado pelo legislativo para o Poder Judiciário. Pois bem, aí então vamos agora adentrar mais. A questão da interpretação do judiciário. E entrando num tema que está no meio dessa discussão. Teto de salário, né? Perfeito. Hoje tem-se a interpretação de que os auxílios que foram criados, auxílio moradia, auxílio isso, eles não entram no teto salarial, ou seja, naturalmente que o salário do servidor pode ultrapassar esse teto de forma legal. Foi o judiciário quem deu essa interpretação. E algumas situações são legais, mas são imorais. Como é que também o judiciário vai administrar isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, a Constituição, ela estabelece no artigo 37 o teto, mas ela tem uma exceção. Não se submetem a um teto verbas de caráter indenizatório. É uma exceção que está na Constituição. No caso do Acre, os magistrados do Acre não recebem nada que não tenha sido previsto em lei. Tudo que nós recebemos está previsto em lei, lei que foi aprovada na Assembleia e foi sancionada pelo governador. A discussão de moralidade é uma discussão perfeitamente lícita. É legal, mas a população ela pode achar algum benefício imoral. Isso é perfeitamente lícito, é perfeitamente normal numa república democrática esse debate. Cabe então ao parlamento colocar isso em debate e apreciar reformas. O que nós não concordamos é que as vedações sejam somente dirigidas ao Poder Judiciário. Te dou um exemplo. O Poder Judiciário tem auxílio moradia? Tem. Parlamentar tem também. Poder Judiciário no Acre tem um auxílio saúde? Tem. Mas o auxílio saúde, o reembolso de saúde que é praticado na Câmara e no Senado, ele é bastante generoso. Vou te dar um exemplo. Senadora Cátia Abreu. Você sabe que ela está à frente no Senado da Comissão dos Supersalários. Só de tratamento odontológico, essa senadora recebeu R$40 mil. Quer dizer, onde estão os supersalários? Se for para vedar o recebimento de qualquer verba além do teto, que seja para todos, não é? Sim. Esse perfil é bom lembrar que compete ao Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição. O que é o guardião da Constituição? É o Supremo quem vai analisar quais as normas que estão amparadas na Constituição e não o Legislativo. Esse incidente que acabou de acontecer nos dias de hoje, um pouco mais cedo, foi justamente isso. O Legislativo, ele quer interpretar a Constituição, mas não cabe a ele.
cabe ao Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, o que o Senado fez, a mesa diretora do Senado fez, nós não vamos cumprir porque nós vamos aguardar uma posição do Supremo. Não é assim. Aqueles senadores que assinaram esse documento, eles são passíveis amanhã ou depois de entrar no descumprimento do decoro. Eles podem perder o mandato também por isso. Evidentemente que vai depender da própria casa, mas que houve um descumprimento legal, houve. Isso não tem a dúvida. Agora, na visão de vocês, na visão do judiciário, o que pode acontecer com o desenrolar dos fatos daqui para frente? Quer dizer, houve um precedente, quer dizer, o presidente do Senado desrespeitou uma decisão do Supremo. O que vocês dizem para a sociedade? Há pouco tempo, não tem muito tempo, um presidente de uma casa legislativa desafiou a justiça, desafiou o povo e desafiou o Supremo. O nome dele é Eduardo Cunha. E todos nós sabemos o desfecho. O réu Renan Calheiros, ele simplesmente menospreza a comoção popular e o clamor popular por justiça. Nas manifestações de domingo, a frase que mais marcou foi "fora Renan". Quer dizer, ele é réu. Tudo bem, ele vai se defender, ele ainda não está condenado, mas ele é réu. Não pode um agente público nessa situação presidir uma casa tão importante como o Senado Federal. E o que nós achamos? Ele está a praticar quebra de decoro, ele está a praticar crime de responsabilidade, ele pratica ato de improbidade administrativa. Olha, sinceramente, eu não vejo mais futuro nenhum para o réu Renan Calheiros na vida pública. Agora, na linha sucessória, caso o vice-presidente assuma, o senador Jorge Viana do Acre, também tem ações do Ministério Público na Justiça Federal. Quer dizer, como é que fica essa situação? O Senado em breve vai realizar a eleição, né, para escolher o novo presidente da casa. O que tem que acontecer é o respeito à Constituição, o respeito às instituições e à justiça. O réu Renan, ele precisa realmente se afastar. O senador Jorge Viana assumiria em caráter interino, e não por muito tempo, porque daqui a pouco chega o recesso de final de ano e já estaremos ali em fevereiro elegendo um novo presidente da casa. O mais importante é o Senado respeitar a Constituição, respeitar a justiça e não amparar uma pessoa que não tem condições de presidir a casa, que é o réu Renan Calheiros. Com relação às medidas anticorrupção que foram votadas, já é assunto encerrado? O judiciário continua se mobilizando? Como é que ficou a questão? Não é assunto encerrado. Tanto que da Câmara seguiu para o Senado. O réu Renan Calheiros tentou atribuir regime de urgência a esse projeto que chegou da Câmara. O que aconteceu? Os senadores da República, percebendo o absurdo que foi feito na Câmara, rejeitaram o pedido de urgência. Quer dizer, se fosse uma coisa boa, se fosse uma coisa que tivesse o apoio da população, o Senado não teria apoiado? E te dou, assim, e faço um alerta. Hoje se ataca o Judiciário e o Ministério Público. Amanhã, doutor Camolês, será a imprensa. E eu tenho aqui o texto que tramita no Senado, o texto do projeto do Senado de abuso de autoridade. Aqui tem um artigo que censura, que ataca diretamente a atividade do jornalista da imprensa. O povo precisa atentar para isso. E aqui, para encerrar, eu quero destacar o seguinte: o papel da Associação dos Magistrados, que tem disseminado a informação, tem se posicionado e, sobretudo, tem respeitado o contraditório, porque o senhor tem dito isso em suas entrevistas. Quer dizer, o Judiciário pode ser criticado, o Ministério Público pode ser criticado, porque faz parte da democracia, né? Com certeza, as críticas são normais. Nós, do Judiciário, mais do que qualquer outra gente, nós defendemos a liberdade de expressão. Inclusive, quando eu dou entrevista, o doutor Camolês também, a gente diz, olha, podem criticar o Judiciário, não tem assunto tabu para a gente. Nós conversamos e dialogamos sobre qualquer assunto, sobre salário, sobre prerrogativas. O importante é deixar que o povo se expresse. E até eu deixo aqui as considerações para o nosso amigo Camolês, que vai presidir a Associação dos Magistrados e daqui para frente vai assumir esse desafio. Então, doutor. Para que possa entender isso, na minha unidade, exemplo, eu ainda estou na unidade e o Jordano está fora, quando assumir a presidência, fica fora da prestação jurisdicional. Eu ainda estou na minha unidade. As pessoas chegam lá, eu quero falar com o juiz. Eu vou até o balcão e atendo a pessoa. Independentemente se está acompanhado de advogado, se ela é a parte no processo, isso tudo é a proximidade do juiz com a comunidade. O juiz que julga
apenas com base no livro, no texto legal, ele pode julgar de acordo com o direito, mas não faz justiça, porque ele não conhece a comunidade onde ele sobrevive. Não é o nosso caso aqui no Acre, que você encontra juiz no supermercado, você encontra juiz na rua, você encontra juiz jogando futebol, participando de diversos eventos aqui. Então é fácil isso, a comunidade tem um bom relacionamento com o judiciário. E essa é uma chave que o juiz abre de dentro para fora, e não o contrário. Então o judiciário, como os demais poderes, são passíveis à crítica, mas tem que ter a mudança, e essa é a mudança do judiciário. O judiciário não se opõe a nenhuma discussão, desde que haja discussão. Não foi o que aconteceu no texto legal. Isso é muito importante porque eu escuto alguns parlamentares argumentando que os juízes não querem se submeter à lei de abuso de autoridade. Isso é uma mentira. Sim. Eu não digo nem que é uma mentira, porque nós temos hoje em vigor uma lei de abuso de autoridade e ela vale para todo mundo. O que se está fazendo no Congresso é criar uma nova lei focada, dirigida para punir juiz e promotor. Sim. E isso é inconcebível. Até para a imprensa está sobrando aqui. Tem dispositivo que proíbe a imprensa de fotografar um preso, de fazer, por exemplo, a cobertura de um agente público que está sendo preso. Isso está aqui no texto. É um assunto amplo, a gente vai ter outras oportunidades para discutir. Obrigado ao doutor Jordânia, ao doutor Camolês, doutor Jordânia, presidente da ASMAC, doutor Camolês, presidente eleito, que assume em fevereiro. Muito obrigado pela vinda de ambos. Nós que agradecemos, ressaltamos que não tem assunto tabu para a gente, conversamos sobre qualquer assunto com transparência e sem nenhum constrangimento. Sem dúvida alguma. O Poder Judiciário do Acre, hoje ressaltando que nós ganhamos o selo ouro no Conselho Nacional de Justiça e foi o primeiro Tribunal de Justiça do país a receber o selo verde em prol do que fez pela natureza. Muito bem. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista estará de volta. É só um instante, não saia daí.